Em 2016, Lina e Beatriz se conheceram na Austrália e elas tinham um sonho em comum, que era viajar o mundo, conhecer novas culturas, e elas começariam por um mochilão na Austrália, mais precisamente em Melbourne. Só que o que elas não sabiam é que esse grande sonho ia se tornar um dos seus piores pesadelos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Casos de Terça. Para quem não sabe, esse é um quadro aqui no meu canal em que eu conto sobre crises reais, casos não solucionados, coisas sobrenaturais e bizarras. Então também já aproveito para avisar que pode ter conteúdo sensível e alguns gatilhos nesses vídeos. Então se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu não aconselho você a continuar assistindo. Então já aproveitem e se inscrevam aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu subir vídeo novo. E já aproveita e se inscreve também nas minhas redes sociais, me segue por lá. Eu tenho o TikTok Casos de Terça, que tem casos praticamente todos os dias e são vídeos mais curtos. E eu também tenho o meu Instagram, Agatha Guindani, que é um Instagram mais pessoal, mais aleatório, mas me sigam por lá também. Então bora lá começar o vídeo de hoje. Em 2016, a alemã Lina e a brasileira Beatriz se conheceram em um albergue na Austrália, mais precisamente na cidade de Adelaide. As duas estavam com 23 anos na época e logo viram que tinham muitas afinidades, e uma delas era viajar o mundo. Então elas começaram a planejar um mochilão para explorar mais a Austrália no tempo que elas ficariam ali, e elas começariam por Melbourne. Elas então instalaram um aplicativo chamado Gumtree, que é muito utilizado por mochileiros para conseguir carona de diferentes lugares. As duas selecionaram a rota, que seria de Adelaide até Melbourne, que é uma viagem que dura aproximadamente 8 horas de carro. Então elas receberam duas ofertas de carona. A primeira opção era um garoto que tinha a idade aproximada da delas, era um cara novo e ele aparentava ser uma pessoa confiável. Então elas tinham fechado tudo certo com eles, só que algumas horas antes da viagem delas acontecer, ele entrou em contato avisando que ele teria que cancelar essa viagem, essa carona, porque o carro dele tinha apresentado alguns problemas. Só que a outra opção que elas tinham era um homem mais velho, ele se chamava Roman Heinz e ele tinha 59 anos na época. A princípio elas não queriam pegar carona com ele porque acharam ele um pouco grosseiro nas mensagens, ele era um pouco repetitivo, insistente. Só que como elas não tinham muitas opções, elas acabaram aceitando a carona do Roman e encontraram com ele na estação de trem Mawson Lakes no dia 9 de fevereiro de 2016. Então elas embarcaram, a princípio elas estavam super animadas, elas até registraram alguns momentos, só que depois de algumas horas, o Roman, ele faz uma parada inesperada em um local que é muito utilizado por pescadores e fica em Salt Creek. Porém, é um lugar muito isolado, muito afastado, praticamente não tem moradores à sua volta. A Lina e a Beatriz, elas ficam meio apreensivas e elas perguntam pra ele por que ele tá parando. E ele explica que é porque ele tá cansado, a viagem é muito longa e ele precisa parar só pra dar um breve cochilo. Então a Beatriz, ela concordou em ajudar o Roman a montar o acampamento pra descansar. Mas a Lina, ela decidiu tirar um cochilo dentro do carro porque ela ainda não se sentia muito confortável com ele. Então a Beatriz, ela tava lá com o Roman montando a barraca e tal pra eles descansarem. E o Roman falou pra ela que depois das dunas poderia ser que eles conseguissem ver alguns cangurus, se ela queria caminhar com ele até lá pra ver. A Beatriz aceitou, só que enquanto ele estava andando, ela achou que era tudo uma brincadeira, que era uma pegadinha do Roman. Então ela pegou uma corda e jogou nele pra brincar com ele. Só que nessa hora ele começou a mostrar quem ele era de verdade. Ele olhou pra trás com uma cara de muita fúria, assim, pra Beatriz. Brigou com ela, falou que aquilo não era legal que ela tava fazendo. E ela ficou com medo e começou a voltar pra onde ela tava no acampamento. Ela tentou correr, mas ele derrubou ela e sentou em cima dela. E ele começou a cortar o seu biquíni com uma faca e continuou ameaçando ela, pra demonstrar que ele tinha poder. Afinal, ele estava com uma faca na mão e ela não poderia fazer nada naquele lugar remoto. Muito apavorada e com medo de morrer, ela começou a pensar no que ela poderia fazer para sair dali. Então ela começou a falar pro Roman que concordava em facilitar, que daquele jeito que ele estava fazendo não era legal, que ela não se sentia confortável, mas que ela iria ceder se eles fossem até a barraca, que era mais confortável. Então ela tentou ali fazer um joguinho com ele, entrar na mente para ver se ele cedia.
como uma forma dela escapar daquilo, porque ela estava simplesmente apavorada e ela não queria morrer naquele momento. Então ele aceitou a ideia, ele desamarrou a Beatriz e nisso ela aproveitou para sair correndo e começou a gritar muito para tentar chamar a atenção da Lina. Afinal, ela achava que essa era a sua única e última chance de sobreviver. Porém, a Lina, ela estava com o carro estacionado super longe de onde estava o acampamento. E além de tudo, tinha muito barulho, barulho do vento, barulho das ondas. Então era praticamente impossível que ela ouvisse a amiga dela pedindo por socorro. Então o Roman, ele pegou pelas pernas ali da Beatriz e trouxe ela de volta para a areia e amarrou ela novamente. Só que por um grande milagre, ou por muita sorte, a Lina acabou acordando, porque ela realmente ouviu os gritos de socorro da amiga dela. Então a Lina, sem pensar duas vezes, saiu correndo para ajudar a amiga dela. Quando ela chegou lá, ela se deparou com aquela cena. O Roman tava em cima da Beatriz, enchendo ela de soco, porque ele ficou muito irritado pelo fato dela ter enganado ele, fugido e chamado a Lina. Então a Lina resolveu voltar até o carro para tentar pedir ajuda, para ver se ela via alguém na estrada, para tentar acenar, enfim. Ela entrou em desespero, mas ela queria muito salvar a amiga dela. Só que nisso o Roman veio atrás dela e deu 4 marteladas na cabeça dela. Ela ficou muito tonta, ela ficou muito machucada. Porém, ela conseguiu fugir e voltar até a Beatriz. Nisso, o Roman aproveitou, pegou o carro para sair dali, porque ele ficou um pouco assustado com o que estava acontecendo. Então, a Lina voltou até a Beatriz, conseguiu desamarrar ela e elas decidiram sair separadas para tentar buscar ajuda, porque elas acreditavam que essa era uma melhor forma de sobreviver. A Lina correu alguns metros na estrada, ela estava muito, só que ela percebeu que o Roman estava perto dela com um carro. Então, como ela estava muito fraca, ela sentiu que ela não ia conseguir correr por muito tempo. Ela decidiu se jogar em cima do capô do carro e subir até o teto. Ele tentou desestabilizar ela diversas vezes, andando em zigue-zague com o carro, até mesmo na areia, enquanto a Lina continuava sangrando muito. E era tanto sangue que escorria pelo carro todo, além do teto, para as laterais, no vidro. Ali realmente a Lina sentiu que ela estava gravemente ferida de fato. Enquanto isso, a Beatriz tinha se escondido atrás de um arbusto quando avistou um carro com alguns pescadores bem jovens vindo em sua direção e ela correu para pedir ajuda. Então de início eles ficaram meio assustados, mas quando eles voltaram com a Beatriz até a cena onde tudo tinha acontecido, que eles viram as pegadas, eles viram e a bagunça toda, que realmente era de alguém fugindo para tentar sobreviver, eles decidiram ajudar a Beatriz, só que eles queriam levá-la para o hospital, mas ela disse que ela não sairia dali enquanto ela pudesse salvar a amiga dela, Lina, e assim eles fizeram. Então eles foram até uma das únicas casas que tinha ali na beira da estrada, que era do Adam Stewart, e foram chamar ele pra ajudar também. Então nisso eles avistaram o carro do Roman e começaram a perseguição. O Roman, em paralelo, ele sentiu que ele estava sendo perseguido e ficava gritando para que a Lina saísse do telhado, porque ele se recusava a continuar dirigindo com ela ali em cima. E ela disse que ela não iria sair dali, que ela não tinha porquê, afinal ele ameaçou ela, tentou matar ela e a amiga dela também. Ela não confiava mais nele e ela só ia sair do teto se ele jogasse suas fora. Então ele estacionou, saiu do carro e começou a correr em direção da praia. Só que ele foi encurralado por um grupo de pescadores. Mas daí ele voltou para o seu carro e fugiu aí com a sua 4x4. Mas finalmente a Beatriz e a Lina se encontraram e elas estavam rodeadas de gente do bem e começaram a se sentir seguras novamente. Então eles chamaram a polícia e eles contaram com a ajuda do Adam Stewart para ajudar a localizar aonde poderia estar o paradeiro do Roman. Só que ele não estava muito longe dali, ele tinha ficado preso nas dunas e finalmente foi capturado pela polícia. Nesse momento, tanto as meninas quanto os pescadores puderam respirar aliviados, né? Porque sabiam que ele estava finalmente preso e não iria mais representar nenhum perigo, que ele não tinha ido para longe e pudesse ameaçar outras pessoas. As garotas foram levadas no hospital, só que a Lina seguiu viagem inconsciente devido aos ferimentos da sua cabeça. E quando essa notícia saiu na mídia, uma ex-namorada do Roman chamada Sylvia Clark entrou em contato com a polícia e ela comentou que ela tinha se relacionado com ele há uns 6 meses atrás, que no início ele era um cara legal, mas que depois ele foi se mostrando um cara muito violento. Uma noite do nada ela acordou com as mãos amarradas, ele agrediu muito ela, ele tava agressivo, grosseiro, mandava ela ficar quieta o tempo todo e ele mordia ela sem parar, ele matava
muito ela e ela achou que naquele momento ele ia fazer algo muito pior com ela. Então ela tentou relaxar, tentou ceder pra ver se ela conseguia fazer ele parar e acabou que infelizmente ele abusou da Sylvia. E ele depois agiu como se nada tivesse acontecido, virou pro lado e dormiu. E ela também lembrou que ele tinha convidado ela para fazer esse acampamento, esse passeio em Salt Creek. Então ela ficou muito triste, muito nervosa, pensando que se ela tivesse aceito e continuado com ele, ela poderia ter sido uma vítima fatal. Então ela imagina que o que ele fez com as meninas poderia ter acontecido com ela. E na época ela simplesmente terminou o relacionamento com ele e acabou não indo para essa viagem, ainda bem, né? E ela falou também que ela teve vergonha de ir até o hospital e até a delegacia pra estar denunciando esse crime que ele cometeu contra ela. Então por isso que ela não tinha ido até a polícia. Mas que ela ficava muito aliviada de que por um grande milagre tinham pessoas próximas daquele local no momento e puderam ajudar as meninas a sobreviver. Uma das últimas vezes que as meninas se viram foi durante o julgamento do Roman. Além do depoimento da Sylvia, a polícia também encontrou conteúdos sádicos e pornográficos na casa do Roman. E em 2014, ele já tinha sido culpado de agressão contra 2 mochileiros. E a polícia também revelou que há 4 anos atrás, algumas testemunhas tinham visto Roman com uma mochileira loira no mesmo local, só que 2 dias depois ele tinha ido embora e não tinham mais sinais dessa moça. A polícia ainda segue investigando o paradeiro dela. Ele foi sentenciado a 17 anos de prisão e depois de alguns anos ele ainda tenta conseguir uma apelação sobre a sua condenação. Inclusive tem um documentário chamado 60 Minutos, que inclusive eu tirei algumas imagens e trouxe aqui pra vocês, que tem a entrevista completa das meninas contando muito detalhadamente tudo o que aconteceu. Realmente elas estavam num lugar considerado super seguro, elas estavam cheias de sonhos, cheias de esperanças. E infelizmente esse acaso terrível fez com que elas perdessem tudo isso. Hoje em dia elas não têm coragem de sair quando o sol se põe. Se elas sentem alguma presença de perto, elas acham que estão sendo observadas. Então é um trauma que elas ficaram muito forte e que vão levar por muito tempo na vida delas. E eu também acho que esse caso fica de alerta para quando você viajar para um país que você não conhece e principalmente para o fato de pegar carona com gente estranha. Dá uma pesquisada, olha bem antes de pegar e sair com essas pessoas. Tentar não chegar até lugares remotos, andar com o celular carregado para conseguir fazer uma ligação de emergência, e mulheres até mesmo, né, spray de pimenta na bolsa, enfim, todo cuidado é pouco. Todo lugar que a gente vai pode acontecer algum tipo de violência, a gente não tá imune disso em nenhum lugar do mundo, pode ser o mais seguro que for. Então todo cuidado é pouco, eu acho que esse caso serve de alerta. E que bom que teve um final feliz, que as meninas sobreviveram, elas foram muito corajosas, elas insistiram muito na sobrevivência delas. E que bom que esse cara tá preso. Eu achei 17 anos pouco pra ele, porque ele, com certeza, ele é um perigo pra sociedade e eu espero que ele não consiga essa apelação. Então, esse foi o caso de hoje. Comentem muito aqui o que vocês acharam e se você tem alguma sugestão de caso pra eu trazer aqui no caso de terça. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo aqui nesse canal.